Olá, alunos do nono ano, vamos agora fazer a correção das atividades da semana anterior. Peço que vocês abram a apostila aí na página 29 e acompanhem comigo. Então, nós fizemos aqui a leitura, desse texto. Números caem, porém, trabalho infantil ainda é realidade no país. Fiz toda a leitura para vocês, página 29, 30, o infográfico da página 31 e aí começavam os exercícios. Então, vamos lá. Após a leitura desse texto, responda as questões a seguir. 1. Você conhece os textos normativos e legais citados nessa matéria? A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA? É uma questão pessoal, Se vocês já tiveram contato ou não. Eu acredito que sim, Porque em história se fala muito sobre a Constituição, tem vários projetos também que a gente trabalha aí na escola que fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, um contato vocês já tiveram, tá? Mas aí a resposta é pessoal, se sim ou não, tá? Depois a letrinha A. Você já leu em outro componente curricular algum trecho da Constituição de 1988 ou do ECA? Em caso afirmativo, qual? Então, como até eu já disse aí anteriormente, às vezes, em história, tem até atividades que trazem trechos da Constituição. Então, com certeza, em algum momento, vocês já tiveram contato. Então, quando fala desse outro componente curricular, vocês podem citar aí a aula de história, tá bom? Exercício B. Por que é importante conhecer esses textos? Então, a minha resposta aqui é uma sugestão, tá bom? Então, é importante conhecer esses textos para o exercício da cidadania, pois a Constituição Federal e o ECA informam e garantem os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Então, os textos normativos, eles são importantes porque eles têm lá leis, normas, regras, que nós devemos seguir para viver em sociedade, Para ter uma boa convivência entre as pessoas. Por isso, eles são importantes, tá bom? Exercício 2. A partir de que idade é permitido trabalhar no Brasil? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Atualmente, o trabalho é permitido por lei a partir dos 16 anos. Antes de 1998, a idade mínima era de 14, desde que não seja em situação insalubre, perigosa ou no horário noturno. Condições em que só é autorizada a contratação a partir dos 18 anos. Aos 14, entretanto, os interessados já podem ingressar no mercado de trabalho como aprendizes, tá? Então, como foi retirado do texto, então está aqui entre aspas, tá? Não esqueçam. Página 32, exercício 3. Em nosso país, que tipo de trabalho predomina entre crianças de 5 a 13 anos? Entre as crianças de 5 a 13 anos, predomina o trabalho como auxiliar familiar, ou seja, quando as crianças ajudam outro morador de seu domicílio em alguma atividade econômica sem ser remuneradas por isso. Exercício 4. Leia novamente o infográfico e expresse sua opinião sobre os dados relativos ao trabalho infantil na região onde você reside, tá? Então, aqui vocês tinham um infográfico, com as regiões Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Nossa região é a Sudeste. Então, nós temos aqui, 31 mil, registros aí de trabalho infantil. Então, o objetivo dessa questão é que vocês analisem criticamente os dados da região onde vivem. Então, vocês tinham aí que comentar sobre esses 31 mil registros, de trabalho infantil. O que vocês acham sobre isso, tá? Expresse sua opinião. Na sequência, eu expliquei para vocês o pronome relativo, O pronome relativo é aquele que nós usamos para citar, para fazer uma referência a algo já dito na frase anteriormente. Então, para evitar uma repetição, a gente usa esses pronomes relativos. Então, eles se referem a algo já dito anteriormente, tá? Então, exercício 5. Releia este trecho e responda as questões. Também na faixa de 5 a 13 anos, existem 292 mil crianças que trabalhavam na produção para o consumo da família, como aquelas ocupadas na agricultura de subsistência. A. Qual expressão é retomada pelo termo em destaque?
Então, o termo em destaque é o que? É um pronome relativo. Então, está se referindo a quem? A que, né? A que expressão? Está se referindo à expressão 292 mil crianças. Então, quem que trabalhava? As 292 mil crianças, tá? Exercício B. Sem alterar o sentido da frase, reescreva-a substituindo a palavra que por outra expressão. Então, nós vamos usar outra expressão no lugar da palavrinha que. Então, lembra que na aula anterior eu passei para vocês, né, quais eram os pronomes relativos. Então, o que, ele pode ser substituído. Então, vamos ver como que ficou aqui, ó. Também na faixa de 5 a 13 anos, existem 292 mil crianças, as quais trabalhavam na produção para consumo da família, como aquelas ocupadas na agricultura de subsistência. Então, né, o pronome relativo que pode ser substituído pelo pronome relativo as quais. Está no plural porque eu estou falando de crianças, né, plural. Então, as quais, né, está aí no plural também. O termo destacado é, então aqui sobre a palavrinha que ainda, né, então já falamos, é um pronome relativo. 6. Qual é a principal função dos pronomes relativos em um texto? Os pronomes relativos contribuem para a coesão do texto, ou seja, para o encadeamento das ideias, evitando a repetição de termos. Então, para eu não ficar toda hora repetindo o mesmo termo, eu vou utilizando os pronomes relativos, que fazem a ligação das ideias, né? E deixam o texto mais coeso, né? Com um sentido melhor, um texto mais claro. Página 33, exercício 7. A palavra que pode ser utilizada de diversas maneiras. O que é preciso para ela ser classificada como pronome relativo? Então, para essa palavra ser classificada como pronome relativo, a substituição do que por o, qual, ou a, os quais, ou a qual ou as quais deve ser possível. Além disso, a palavra que deve se referir a um termo antecedente. Então, vamos lá, eu quero explicar bem essa questão, porque ela vai ser importante, né, para a sequência do nosso conteúdo depois. Então, nós estudamos anteriormente, né, as orações subordinadas substantivas, vocês lembram? E eu falei para vocês, né, a oração subordinada, ela se inicia com a conjunção integrante que, né? Só que agora nós vamos entrar também nas orações subordinadas adjetivas, que pode ser, aí pode começar com o que. E aí, como eu vou diferenciar um que do outro? Um que sendo conjunção integrante ou um que sendo um pronome relativo? Então, o que, ele só é pronome relativo quando eu consigo substituir ele por o qual, ou os quais, e também a qual ou as quais, né? Então, não foi possível aqui, ó, eu substituir por as quais. Estou falando de crianças, estou retomando um termo já dito anteriormente, que era crianças, né? Estava no plural, eu consegui substituir o quezinho por as quais. Então, aqui, ele é um pronome relativo. Quando eu consigo substituí-lo, né, por o qual, os quais, a qual ou as quais, ele é pronome relativo. Se eu não consigo substituí-lo, então, ele tem outra função, né? No caso lá da oração subordinada, ele era uma conjunção integrante, tá bom? Então, isso vocês têm que guardar na cabecinha para os nossos próximos estudos. Exercício 8. Reescreva os períodos a seguir, eliminando a repetição do pronome relativo que, de modo que a leitura se torne fluente e agradável. Faça as adaptações necessárias a fim de manter o sentido. Então, aqui eu vou fazer, né, a substituição. Então, eu vou eliminar esse pronome relativo que. Exercício A. Alunos que praticam os esportes que são trabalhados nas aulas desenvolvem hábitos que são considerados saudáveis. Então, nós temos aqui, ó, um que, outro que. Então, vamos tentar eliminá-los. Então, uma sugestão. Alunos... então, ali eu tenho, ó, alunos que praticam. Então, eu posso substituir por alunos praticantes,
de esportes trabalhados nas aulas desenvolve hábitos considerados saudáveis, tá? Então, foi possível aí eliminar os 3 Qs que apareceram anteriormente, sem perder o sentido, tá? Depois a B. Teria visto o filme que você sugeriu, mas o cinema local era longe do hotel em que eu estava hospedado. Então, uma sugestão. Teria visto o filme sugerido por você, mas o cinema local era longe do hotel no qual, ou então onde eu estava hospedado, tá? Aqui foi possível, então, substituir aí o quezinho por no qual, ou também por onde, tá? Exercício 9. Liste os pronomes relativos e escreva uma frase empregando cada um deles, tá? Então, eu nem lembro se eu pedi para vocês fazerem esse exercício, tá? Mas vou dar aí uma sugestão. Então, os pronomes relativos são que, quem, o qual, a qual, os quais e as quais, onde, quanto, quanta, quantos, quantas e cujo, né? Podendo ser também cujas, cujos e cujas, tá? Então, aqui nós temos ele no singular, no feminino, também no plural, no feminino, no plural, masculino, tá? Então, lembrando que eles variam aí em gênero e número, tá bom? Exercício 10. Complete as orações com o pronome relativo adequado a cada situação. Quando necessário, use uma preposição antes do pronome. Então, em alguns casos é necessário o uso das preposições, tá? Então, vamos lá. Exercício A. A linguagem, então pode ser a linguagem que os jovens usam na internet, nem sempre é a mais adequada, como pode ser também a linguagem a qual os jovens usam na internet, nem sempre é a mais adequada. Então, aqui vocês têm 2 possibilidades, o que ou a qual. B. As justificativas com as quais tentei convencer, ou então as justificativas com que tentei convencer. Então, aqui pode ser usado as 2 formas. C. A linguagem formal de que precisamos ou da qual precisamos. D. Alguns adolescentes usam uma linguagem própria da internet para se sentirem aceitos nos grupos sociais em que estão inclusos. E. É necessário ter acesso a livros e revistas cuja linguagem seja formal. F. A linguagem coloquial é aceita em muitos casos, mas há situações em que a linguagem, ou então, mas há situações nas quais a linguagem formal é mais adequada, tá? Então, tá aí as possibilidades. Coloquem todas, tá? Coloquem as 2 para que vocês possam saber quais podem ser usadas, tá? Depois, na página 34 e 35, eu fiz a leitura para vocês, né? Aqui sobre o ECA, né? Especificamente do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Fiz a leitura e na sequência aqui na página 36, vocês tinham os exercícios. Então, exercício 11. A lei número 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, foi criada em 13 de julho de 1990. A finalidade desse texto legal é, então a alternativa correta era a D, prescrever direitos e atitudes legislando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Então, são leis aí, né, que garantem direitos e deveres de crianças e adolescentes. Então, era a alternativa D. 12. Quem são os adolescentes segundo o ECA? Pelo ECA, a adolescência compreende o período de vida entre os 12 e os 18 anos de idade completos. 13. Qual é a importância desse texto legal para a sociedade? Esse documento legal é a referência desde 1990 para a criação de leis e programas que assegurem os direitos das crianças e dos adolescentes no país. Então, é muito importante, né, ter esses textos normativos. Exercício 14. Você leu o capítulo 4 do ECA, que aborda o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Agora, sintetize o artigo 53, relacionado ao direito à educação.
Então, aqui vocês tinham que escrever com as suas palavras, né, qual os direitos ali da criança e do adolescente à educação. Então, eu vou ler para vocês. O direito à educação se estabelece de vários modos: igualdade de condições para o acesso à escola e a permanência nela, respeito por parte dos educadores, possibilidade de se contestarem critérios avaliativos, recorrendo-se às instâncias escolares superiores, se necessário, direito de organizar entidades estudantis ou de participar delas, e acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Exercício 15. O ECA segue uma estrutura específica para facilitar a organização das informações e a pesquisa do leitor. Nesse sentido, transcreva exemplos do que se pede. Então, eu falei para vocês, né? Vocês tinham que copiar lá o título do capítulo, um artigo. Então, cada um procurou o seu, né? Só o título que é igual para todos, né? Então, título de capítulo. Capítulo 4 do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O artigo, vocês poderiam copiar outro, né? A sugestão aqui foi o artigo 58. Então, o artigo 58, no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social, e aí em diante, tá? Aí, AC, parágrafo. Então, também, aqui é uma sugestão, o parágrafo 2º, mas vocês poderiam, né, colocar outro qualquer. Depois o D, o inciso, também uma sugestão, ó, o inciso 1 aqui, maus tratos envolvendo seus alunos. E, parágrafo único. Então, lá no capítulo, eu mostrei para vocês que tinha um parágrafo único. Então, é esse aqui, ó. Então, coloque entre aspas, parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, o exercício 16. De que maneira a organização das informações contribui para a compreensão do texto lido? Essa organização auxilia a exposição dos assuntos por tópicos, ou seja, cada item se refere a um assunto da lei. Também ajuda o leitor a encontrar o conteúdo específico de determinado direito e seus desdobramentos em atitudes e ações do Estado. Então, se eu quero saber qual é o direito da criança e do adolescente quanto ao lazer, então eu vou conseguir identificar mais rapidamente, porque já vai estar lá separado, né? Dentro desse capítulo 4, eu vou encontrar já esse item separadamente. Se eu pegar o ECA num todo, né? E eu quero lá procurar quais são os direitos, se caso o adolescente ele faça algo contra a lei, né? O que auxilia ele nas penas. Então, eu também vou encontrar dentro do ECA alguma parte que fala sobre isso. Então, é importante essa organização para que facilite, né, procurar aquilo que eu quero saber, tá? Exercício 17. Explique o seguinte artigo. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Segundo esse artigo, os pais ou responsável devem matricular as crianças e os jovens na rede regular de ensino. Trata-se de um dever dos pais ou dos responsáveis, né? E um direito das crianças. Então, toda criança tem direito ao estudo e é responsabilidade dos pais matricular essas crianças. E na página 38, o exercício 18. Sintetize o artigo 58 do capítulo 4. Então, o artigo refere-se aos valores culturais, artísticos e históricos próprios dos contextos sociais da criança e do adolescente. Então, esse é o resumo, tá bom? Eu pedi que realizassem até esse exercício, façam as correções, deixem a apostila em ordem e até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e tchau, tchau!